Gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal, que é a oralidade e a escrita, né? É um assunto pouco discutido no ambiente escolar. Oralidade e escrita são diferentes. São diferentes? São diferentes. Por que são diferentes? A oralidade é isso aqui que eu tô fazendo agora, né? Você consegue perceber algumas particularidades da oralidade? Ou seja, quando eu falo não é apenas por meio da voz. Eu consigo me comunicar com você por meio de gestos, igual eu tô fazendo aqui com a mão, expressões faciais. Pelo tom da minha voz, você consegue perceber uma emoção, né? Se eu tô feliz, se eu tô ansiosa, se eu tô alegre. A escrita, por outro lado, ela é um pouco mais complexa, vamos dizer, por causa da questão da gramática, principalmente quando se trata de uma redação, de um relatório, né, no seu ambiente de trabalho, de escrever, né? E por que a gramática? Aí são regras chatas? Não são regras chatas, né? A gramática é justamente para facilitar, para trazer clareza, evitar ambiguidade, por exemplo. E por que são diferentes? Porque são modalidades de comunicação, a pessoa usa para se comunicar. Ora, ela se comunica por escrita, ora a gente se comunica por via oral, como o caso de assuntos mais importantes, a gente prefere pessoalmente. Então, assim, são diferentes, mas não são opostas. É isso que eu quero que você entenda. A oralidade e a escrita são modalidades de comunicação diferentes, mas apesar de serem modalidades de comunicação diferentes, não são opostas. Cada uma aí tem as suas especificidades. Ambas as modalidades visam a alteridade, ou seja, o ser com os outros. O objetivo final de qualquer enunciado ou texto, né, seja o objetivo final da oralidade ou da escrita, é ser compreendido pelo interlocutor. Tem os níveis de linguagem, né? Por exemplo, formal e informal, tanto na língua escrita quanto na língua oral. E a nossa aula vai ser sobre isso hoje, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo. Vem comigo aqui para a tela para a gente conversar melhor sobre isso. A adequação do registro oral ou escrito é crucial, variando conforme o gênero textual e o contexto comunicativo, incluindo mídias digitais. Então, assim, a oralidade e a escrita, elas são diferentes, né, Deli? São maneiras diferentes de você se comunicar, tá? Mas elas não são opostas, são apenas maneiras diferentes, que atendem o quê? Que atendem aí a comunicação, né? O meio social. As pessoas precisam se comunicar e elas vão utilizar maneiras diferentes para se comunicarem. Então, no caso, a escrita, ela tem as suas especificidades, tudo bem? E a oralidade, mesma coisa. Mas tanto a escrita quanto a oralidade, elas não são opostas, apenas diferentes. Cada uma com as suas características, né? Variando aí em relação ao gênero textual e o contexto comunicativo. Por exemplo, na sua redação. Na sua redação, você vai utilizar uma linguagem formal. Deli, por que na minha redação eu vou utilizar uma linguagem formal? Primeira coisa, você está escrevendo, né? Tudo bem. Segunda coisa, o contexto da sua redação. Que contexto é esse? É um contexto mais sério. A redação, ela é séria, ela é objetiva, ou seja, o que é um texto objetivo? É um texto que ele não dá margem, por exemplo, para outras interpretações,
A sua redação, você não pode colocar na sua redação, por exemplo, sinais de exclamação. Nossa, o meu aqui tá bem ruimzinho, né? Sinais de exclamação, por exemplo. Aspas a gente não usa. Por quê? Porque esses sinais de pontuação, por exemplo, eles são muito subjetivos, né? E o seu texto, ele é um texto mais o quê? Objetivo, né? Outra coisa que na sua redação também não pode ter é conotação. Por quê? Porque a conotação, ela é um tipo de linguagem figurada. Então, também não pode. Percebe? Então, dependendo do contexto, a escrita, ela deve ser o quê? Mais séria, né? Por isso que a gente fala da gramática, que não são aquelas regrinhas chatas. São regrinhas que servem para trazer clareza. Mas a distinção entre oralidade e escrita é essencial para que a gente entenda a questão do contexto, tá? Agora, lógico, no WhatsApp você pode conversar aí no que diz respeito à escrita de uma maneira mais informal, não tem o menor problema. Eu trouxe aqui um exercício para a gente poder conversar e treinar um pouquinho, ó. Vamos lá. Então, vamos lá, então, saio da tela aqui. Acho que eu voltei aqui, peraí. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, então. Olha só, esse exercício aqui, ele diz o seguinte: a oralidade e a escrita não são opostas, mas sim formas diferentes de uso da língua dentro de um mesmo sistema linguístico. Considerando as diferenças entre as formas falada e escrita, relacione as colunas a seguir. Então, aqui na coluna 1, ele tem a oralidade e ele tem a escrita. E na coluna 2, ele tem aqui as opções, nós vamos relacionar. Coluna 2, letra A. A recepção ocorre de forma imediata, favorecendo a interação ao possibilitar que o emissor perceba em tempo real as reações do interlocutor. Então, se ele está falando de uma recepção imediata, a gente já pensa na oralidade, né? Por causa daquelas expressões faciais, né? Os gestos, né? Tanto que aquele exemplo que eu dei, quando você quer conversar um assunto sério, você prefere que essa conversa ela seja feita pessoalmente, né? Beleza. Que o emissor possibilitar que o emissor perceba em tempo real. Então, aqui a gente já tem o que? A coluna número 1, né? Eu colocaria número 1. De cara, eu já eliminaria aqui a letra C. B. Dependência direta da entonação. Falou de entonação, gente, ele tá falando de oralidade, né? Que é uma característica da oralidade, a entonação. Para atribuição de sentido, então a coluna B, número 1. E aí de cara a gente já elimina a letra B, né? Forma expressa por meio de fonemas, ou seja, sons, né? Também, né, gente, a coluna 1, né? Se ele tá falando de sons, vamos ver aqui, a D certinho, beleza. Opa, aqui ele marcou a letra C, coluna 1, tudo bem, tranquilo. E a letra D, possibilidade de registro duradouro e fixação da mensagem. Quando ele fala de registro duradouro, ele tá falando de escrita. Escrita, tudo bem? Então, aqui nós temos 4 opções, ficou a sequência de 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2, resposta, letra A. Gostaram aí? Que maravilha, olha aí, gente, ó, meus contatos aí da rede social, tá bom? Se vocês quiserem aí interagir comigo pelas redes sociais, tá aí o meu Instagram, meu TikTok e aqui o canal do YouTube pra gente poder tá sempre conversando. Venham aqui comigo, por favor. Gostaram da aula? Se gostaram, dê o joinha, compartilhem.
para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e você vai me ajudar bastante com esse gesto, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, continuem estudando, continuem aí persistindo no conhecimento de vocês, porque eu não tenho a menor dúvida, vocês vão longe. Um beijo, obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.
Vocês fiquem com Deus, continuem estudando, continuem aí persistindo no conhecimento de vocês, porque eu não tenho a menor dúvida, vocês vão longe. Um beijo, obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.